Voltamos agora às 6 horas e 55 minutos. Hoje o Bom Dia Tocantins continua com a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado do Tocantins. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, na presença de representantes das coligações que se comprometeram a não usar trechos das entrevistas nos programas eleitorais, nem fazer nenhum tipo de ofensa pessoal. Lailton Costa, editor de política do Jornal do Tocantins, continua participando com a gente nessa série de entrevistas. E o entrevistado de hoje é o candidato Paulo Mourão, do PT, da coligação Força do Povo. Bom dia, candidato. Bom dia. Hoje nós vamos abrir a entrevista com uma pergunta do jornalista Lailton Costa. A partir de agora começa a valer o tempo pré-determinado. O senhor tem 10 minutos. Candidato, bom dia. Bom dia. Bom, o senhor foi deputado federal por 4 mandatos, cada mandato num partido diferente, primeiro o PDS, PDC, PPR, depois o PSDB, e se elegeu prefeito do Porto Nacional pelo PT. Em todas as eleições para deputado federal, há relatos de que o senhor tem ignorado aliados importantes, o que tem causado estrago nesses partidos. E mesmo como prefeito de Porto Nacional pelo PT, o senhor contrariou o partido, teve que deixá-lo para não ser expulso, voltou ao partido para ter condições de disputar esse ano estas eleições. E mesmo agora, na costura, primeiro para candidato ao governo do estado, depois para o senador, as articulações elas estão envoltas em negociatas ainda não bem explicadas. Isso causou uma cisão tão profunda no PT, o seu partido, que as principais lideranças não estão apoiando o senhor, nem a sua candidatura, mas sim um outro candidato. A pergunta então é, como, com esse histórico de tempestades políticas por onde passa, de desarmonia partidária, como que o senhor pretende e se propõe candidato ao Senado pelo Tocantins? Bem, há uma forma de consolidação do processo democrático do Estado. Se você for buscar em todos os políticos do Estado, dificilmente você vai encontrar alguém que permaneceu em um só partido, pela própria desarmonia provocada pelo líder que antes tinha isso como meta, que era justamente de provocar esse tipo de desentendimento. Então, essa passagem minha por alguns partidos foi nesse sentido. Se você observar, houveram composições de partidos como o PDS e o PDC, fundindo em PPB, depois tornando PPR, e dá a interpretação de que houve tantas mudanças. Mas todos os políticos do Tocantins, se você for observar, fizeram migrações de partidos, até pela essa própria situação de desarmonia. Agora, não é verdade, é que eu tenha provocado as desarmonias. Pelo contrário, fui vítima das desarmonias. E vamos falar mais recente agora do PT. Todos conseguiram entender que nós colocamos um projeto de uma candidatura ao governo pelo Estado e fomos convocados pelo presidente Lula a fazer um entendimento com o governador Gaguin, em função de termos que fazer o confronto com um adversário em comum, que é o PSDB. Agora, é pontual a desarmonia provocada pelo líder, prefeito da capital, o líder Raul Filho, porque desejava lançar sua esposa como candidata ao Senado e o filho, o deputado estadual. Não foi eu que pedi a vaga de Senado, o partido me convocou para ser candidato ao Senado. E também é claro que o partido está integralmente me apoiando, só temos esse problema pontual de desarmonia que é o prefeito Raul Filho. Candidato, no fim de maio o senhor chegou a registrar uma queixa-crime contra outro candidato que o acusou de ter pedido 3 milhões e 500 mil reais para apoiar a coligação Tocantins levado a sério. Será essa, o senhor acredita que pode ser essa outra razão também dessa falta de apoio? De forma alguma, não existe falta de apoio. Esse apoio é pontual, é o Raul Filho, e isso não converge com a realidade dos fatos, porque na própria capital eu hoje estou em segundo lugar nas pesquisas. Enquanto a essa questão, isso é coisa de adversário. Foi o próprio candidato Vicentinho que criou essa situação de falar sobre pedido de dinheiro. Obviamente, olha que lugar que ele está nas pesquisas, em último. E não procede de verdade. É tanto que eu evitei essa discussão, porque com meliante eu trato na justiça. Como é o caso, eu fiz. Eu vou levar até as últimas consequências para que ele prove uma injustiça dessa, uma calúnia
de tal conformidade como ele quis transparecer à sociedade tocantinense. Quem conhece o Vicentinha, quem mora em Porto Nacional, procure saber lá quem ele é e procure saber quem eu sou, o meu passado, a minha história política e o meu resultado ao Estado de Tocantins e a Porto Nacional, que você vai ver quem é que está falando a verdade. Candidato, bom, o foco aqui, na verdade, é a sua trajetória, a sua candidatura, inclusive há o compromisso de não atacar e nem fazer ofensas pessoais. Sobre isso, eu quero lembrar um episódio. Na convenção do PT, que homologou o candidato ao governo, o senhor fez um discurso de candidato ao lado, inclusive, do Raul Filho, fez duras críticas ao governo. Inclusive, disse que no Palácio Araguaia havia um balcão de negócio e não havia nenhum respaldo aos prefeitos. 4 dias depois, o senhor estava coligado com o governo do Tocantins e agora é só elogios ao governador. Quem mudou? O governador ou o senhor, no prazo de 4 dias? Olha, eu acho que quem começou a mudar, o próprio Raul Filho, se você for observar, ele me fez vários elogios dia 26 e me atacou dia 30. Agora, quando você entende que há uma composição política, eu entendo que os dois lados tiveram compreensão de convergência. E esse entendimento político, volto a lhe dizer, foi convocado pelo presidente Lula. E entendo, inclusive, que o governo tem se esforçado em demonstrar que esse balcão de negócio não existia. E que eu fiz, se você está colocando, eu não me recordo dessa passagem, mas como eu tenho, assim, muito respeito por tudo que você coloca, pela seriedade da forma que você faz o jornalismo, então, no próprio calor de uma emoção, de um discurso político, posso ter feito uma referência dessa. Mas o que a gente tem comprovado é justamente uma transparência no processo da discussão e as outras críticas que fiz a nível político foi justamente de um planejamento que o Estado está prezando, estratégico, pontuando e colocando mais claro quais são os objetivos para o processo de desenvolvimento. E nisso o governador Gaguinho tem me atendido prontamente em discussões com o secretário Davi, eu demonstrando a ele onde o Estado precisa buscar mais resultados e transparência para demonstrar à sociedade a busca das soluções aos problemas do Estado. Candidato, o senhor falou em planejamento estratégico, modernidade, mas quando o senhor era prefeito de Porto Nacional, o senhor teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas referentes às contas consolidadas de 2005. Entre as irregularidades, consta que o senhor não aplicou o mínimo exigido pela Constituição Federal de 60% para os recursos do Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental, para valorizar os magistérios. Professores. Como o senhor explica essa contradição de pregar o moderno, essa imagem do gestor moderno e ter cometido erros tão primários? Primeiro, eu não cometi erro. Quero lhe deixar um livro de presente. São as 10 melhores cidades do Brasil, uma delas administrada por Paulo Mourão, Porto Nacional. Segundo, a prova de que minhas contas foram aprovadas. Estou querendo deixar em sua mão. O que nós prezamos é que o Tribunal de Contas desse Estado não haja de forma parcial e política. É preciso cumprir a própria jurisprudência que ele prega que tem. Há poucos dias nós vimos um ato, de certa forma, deprimente, o presidente do tribunal encaminhando, no momento do julgamento do deputado Guinoli, um documento para prejudicá-lo. Nós não podemos admitir que o Tribunal de Contas do Estado não seja um órgão... Nesse caso, as contas foram aprovadas pela Câmara. O Tribunal rejeitou as contas de 2005 e também a de ordenador de 2005 e 2006. Deixa eu lhe explicar, Lailton, tem uma defesa com 1.300 páginas e o Tribunal de Contas tem a obrigação de fazer uma análise, de certa forma, observando todas as comprovações. Eu foi um modelo de gestão, inclusive na educação, aplicando de 25% que a Constituição define, eu apliquei mais de 35%. As provas constam nesse documento. Agora, está em parecer de recurso especial. Como que você entende se tem um processo, num trâmite de recurso especial, e o tribunal noticia que elas foram rejeitadas? Se eu ainda tenho o direito de fazer o recurso e provar, está comprovado. São 1.300 páginas, é tanto que a Câmara achou um absurdo. Candidato, nosso tempo está acabando. O senhor já foi prefeito e sabe das dificuldades que os municípios enfrentam por causa do valor, às vezes, insuficiente do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Como seria a distribuição ideal, na opinião do senhor, estados, municípios e União? Olha, eu acho que tem que criar parcerias. E aqui no Tocantins nós temos que nossas instituições funcionem de forma
imparcial. Uma delas é o próprio Tribunal de Contas do Estado. Não, voltando Agora, à pergunta, o que eu quero lhe dizer é que como seria a distribuição ideal? A questão do pacto federativo, ela precisa ser rediscutida. A União hoje, ela fica em torno de 58% da divisão do bolo tributário. Os estados em torno de 27% e os municípios em torno de 15%. É preciso ou criar uma nova fórmula desse processo da divisão acontecer, ou até se criar novas parcerias entre a União e o governo federal. E o presidente Lula tem feito isso. O presidente Lula tem feito muitas parcerias com municípios e tem dado um equilíbrio. Eu fui prefeito e fui muito beneficiado com essa política que o presidente Lula está defendendo. Como senador, eu preciso entender que o Tocantins precisa fazer uma política muito forte sobre o combate às pobrezas e às desigualdades no Estado, gerar emprego através de um processo produtivo, sustentável. Muito obrigado, o tempo do senhor terminou, a gente tem que encerrar. Muito obrigado.